Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gil e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o custo de vida aqui dos Estados Unidos. Mas antes, eu gostaria que vocês se inscrevessem, curtissem e compartilhassem o vídeo de hoje, ok? Dizer que eu decidi falar sobre o custo de vida dividindo as famílias. Então eu vou falar sobre o solteiro, o casal com um filho e o casal com 2 filhos ou mais. Dessa forma vai tirar mais dúvidas das pessoas e abrange muito mais gente, ok? Decidi colocar como contas básicas o aluguel, o supermercado, a conta de telefone, gás, luz e também coloquei o financiamento de um carro e o seguro. Ah, Gil, mas por que você colocou um carro? Porque a grande maioria das pessoas, quando vem, acabam não tendo dinheiro para comprar o carro à vista e também percebem que não tem como ficar sem um carro, já que aqui se faz inverno durante 5 a 6 meses do ano. Então o carro não é um luxo, ele é uma necessidade. E antes que as pessoas perguntem, mas Gil, eu não posso ficar sem carro? Pode, você pode ficar sem carro, mas é muito complicado você ficar sem carro aqui. Por quê? Primeiro, quem tem criança não tem essa condição de num inverno, numa neve, você ficar sem um carro. E segundo, como que eu posso falar para vocês? Aqui, se você for ficar pagando uma corrida todas as vezes que você for ao mercado, um exemplo, aqui na minha região, uma corrida ela gira por volta de $15. Então, calcula, se você for no mercado, você pagar de 15 a 20 dólares para ir, 15 a 20 dólares para voltar, quanto que vai dar? Quantas vezes você vai ao mercado por semana? Quantas vezes você precisa ir numa farmácia? Quantas vezes você precisa ir numa loja? E isso eu não tô dizendo daquelas pessoas que gostam de caminhar. É frio, gente. No inverno, não tem condição de você ir numa farmácia ou você ir numa loja a pé. Não tem como você pegar uma criança e ficar andando por aí ou por aqui a pé, entendeu? E aí, quando você vai fazendo as contas do valor do Uber, que aqui a gente fala delivery, mas quando você for fazer as contas do valor do seu Uber versus o valor da prestação do carro, você acaba conseguindo um carro, você acaba comprando um carro. Você não fica sem. É como eu disse, para quem tem criança, é pior ainda. Como que você faz para pagar um Uber todos os dias para deixar seu filho numa babá? Entende? Então as contas não batem. Então é por isso que eu decidi colocar o carro. Então vamos lá, vamos começar então pelos solteiros. Hoje, você que pensa em vir solteiro para cá, um custo de um quarto, ele depende. Tem 2 formas que você consegue alugar. A primeira é você pagar de 800 a 900 dólares e você dividir com os demais da casa o valor das contas, como água, luz, gás, ou você aluga o quarto com tudo incluso, que esse valor de quarto, ele gira em torno de 1.000 a 1.100 dólares. E aí inclui todas as contas da casa, tá? A segunda coisa que a pessoa vai precisar pagar aqui, que ela vai precisar comprar, é o supermercado, né? Então, um solteiro hoje, ele gasta em torno de 100 dólares. É a média, tá, gente? A 100 dólares por semana para fazer mercado. Lembrando que isso são coisas básicas, tá? De você estar vivendo, que você precisa comer. A gente não tá falando de nada demais, a gente tá falando de um caviar, não. A gente tá falando de comida pra você fazer sua marmita, de você almoçar, de você jantar, tomar um café, ok? Outra coisa que o solteiro ou qualquer outro grupo das pessoas que eu coloquei vai precisar pagar sua conta de telefone. Gente, é a linha telefônica quando eu digo isso, tá? Não é o telefone, não é o relógio, é a linha telefônica que você precisa para conseguir falar com as pessoas que você trabalha e com seus amigos. Então, hoje uma linha telefônica gira em torno de 60 a 80 dólares. Depende da companhia também, igual o Brasil. E como eu já havia falado para vocês, eu incluí o carro. O valor do carro eu coloquei em 350 dólares. Não é um carro novo,
Não é uma última geração, mas é um carro confortável, que vai te levar, te buscar e te trazer, enfim, para qualquer lugar que você precise ir. E juntamente com o carro, tem o valor do seguro. O seguro também eu coloquei uma média, porque depende da companhia que você fecha. Mas a média em cima desse valor de carro o valor é de $200, tá? Então, essas são as contas básicas que você precisa para estar sobrevivendo aqui como solteiro nos Estados Unidos. Galera, vou passar para vocês agora o custo de vida de um casal. Muita gente pergunta se um casal fica morando em quartos. Sim, muita gente dá preferência de ficar em quartos. Isso é muito normal por aqui. Mas tem as pessoas que preferem morar em estúdio, basement, ou alugar um apartamento de um quarto. Na soma que eu fiz, foi de um apartamento de um quarto, aqui perto de casa. Então, hoje, gira-se em torno de $2.000 um apartamento aqui na minha região. Só o apartamento. Fora despesas. Tem lugares que não cobram água, tem lugares que não cobre a água, mas cobre a luz. Então, eu decidi colocar o que geralmente se cobra, que é o gás e a luz, que gira-se em torno, depende muito de cada condomínio, mas a média é uns $150 mais ou menos. Então, hoje, um condomínio com as contas fica $150, ok? O supermercado de um casal gira em torno por semana de $200. $200, isso que nem eu falei pra vocês, tá? Isso é a pessoa comprando as coisas que ela precisa necessariamente comer, né? Frutas, legumes, vegetais, essas bobeiras que como salgadinho ou outra coisa como doce, essas coisas, eu não coloquei. Isso daí é muito particular, tem pessoas que comem ou não, então eu preferi não colocar, tá? Eu coloquei somente o que as pessoas comem de uma maneira normal de alimentação. Então, $2.000 do aluguel, $200 por semana de supermercado, que totalizam $800 no mês, 750, $800, mais ou menos, é a média. As contas, 150 um gás com uma energia e mais a conta do telefone, das linhas telefônicas que a gente já conversou. 2 linhas telefônicas, então giram em torno ali mais ou menos de 160 a $180. Também, colocando para vocês, como todos os outros grupos eu vou estar colocando, 350 da prestação do carro e mais 200 do valor do seguro. Lembrando vocês que eu não tô colocando gasolina, tá, pessoas? Porque tem casais que vão trabalhar de carro, tem casais que não. Aqui é muito comum, quando as pessoas trabalham na construção ou quando elas trabalham de ajudante, os patrões virem buscar. Então, isso daí já ajuda bastante na questão da gasolina. E hoje, o tanque para você encher o tanque de um carro para gasolina gira em torno mais ou menos de $60. Depende o tipo do seu carro, né? Tem carros menores, maiores, mais econômicos. Então, isso é uma variação também. Então, esse é o total que um casal gasta nos Estados Unidos. Eu fiz as contas mais ou menos, deu por volta de $3.650, $60 por mês, ok? E agora eu vou passar para vocês o custo de vida de um casal que tem um filho. Por que eu decidi passar grupos diferentes e diferentes valores? Porque vocês viram que cada família tem uma necessidade. Então não tem como eu passar um valor para todo mundo igual. E no grupo de família, onde um casal que tem um filho, hoje um apartamento ele gira em torno de $2.250, ok? Porque a gente tá falando de um apartamento que tem 2 quartos, ok? Depois do apartamento, vem os valores do supermercado. Uma família com um casal e uma criança tá gastando por semana, em média, de $230 a $250.
Isso no final do mês a gente tá falando de $1.000, tá, gente? Lembrando para vocês que sempre eu tô fazendo questão de ressaltar a questão de não estou colocando bobeira. É somente o valor que a pessoa gasta para comer bem, né? Para comer coisas saudáveis bem. Depois do supermercado, vem o valor das contas da casa, que já fica um pouquinho mais do que um apartamento para um casal somente. As contas da casa, que são gás e a energia, hoje tá girando em torno de $200. Eu queria ressaltar também, por que você não tá colocando água? A grande maioria, não são todos, mas a grande maioria de apartamentos que tem 2 quartos, não se cobra água, tá? Do condomínio. Não me perguntem por quê, mas geralmente é assim. Colocando novamente para vocês entenderem, os 350 do carro, os 200 do seguro e agora colocando o valor do telefone um pouquinho mais. Porque aí você já entra com uma família que tem uma criança, geralmente tem as 2 linhas telefônicas e tem a linha ali do tablet, alguma coisa nesse tipo, que aí já gira em torno de 200 a $220 pagando a conta do telefone, ok? Então, isso totalizando tudo vai girar em torno de $4.200, ok? Espero que vocês tenham entendido essa questão das famílias e dos grupos dessa divisão que eu fiz. E por último, vou falar com vocês a respeito das famílias que têm 2 ou mais crianças. Gente, tem algumas regras referente a crianças dormirem juntas aqui depois de uma determinada idade. Mas eu falo com vocês a respeito disso em um outro vídeo, para não se estender e não fugir do tema. Geralmente aqui na minha região é um pouquinho mais complicado você encontrar apartamentos de 3 quartos. Mas ainda tem, eu fiz as pesquisas e peguei o valor referente a apartamento de 3 quartos. Quando a família é maior que 2 crianças, as pessoas, elas alugam casas. Mas hoje eu vou colocar o valor do apartamento, ok? Então, um apartamento aqui, ele gira em torno de $3.000, um apartamento de 3 quartos. Após o apartamento de 3 quartos, a próxima dívida que temos é o supermercado. O supermercado, para uma família assim, com mais pessoas, né, giram em torno de 250 a $300 a semana. Então, eu vou colocar por volta de $1.200 o mês. Como eu disse para vocês, isso que eu estou colocando somente são os alimentos que as pessoas precisam para fazer suas comidas, para ter as refeições básicas. Após isso, nós temos a conta de luz, que é a conta de luz, a conta de gás, as contas da casa. Uma família dessa, num apartamento ou numa casa, dependendo muito, né, do tipo de como que eu posso dizer, estrutura elétrica, porque tem umas estruturas elétricas aqui que são mais antigas, gasta-se mais. Quem acaba fazendo reformas e trocando tudo, fica um pouco menos. Mas as contas de luz e gás, elas giram em torno de $350. Claro que tem as diferenças do calor para o frio, que quando você tá no calor, você gasta muito mais ar, gastando energia, e quando tá no frio, você gasta muito mais heater, muito mais aquecedor, então você gasta mais gás. Mas também, como eu disse, depende do jeito que a pessoa colocou a forma de gasto daquela casa, daquele apartamento. Saindo dos apartamentos e saindo das contas, temos a conta de telefone. Essa conta de telefone familiar, ela gira muito em torno de uns $250, porque tem as 2 linhas telefônicas, geralmente tem uma linha telefônica a mais para a criança usar tablet ou um notebook, enfim. Saindo disso, eu coloquei novamente, como todas as outras que eu utilizei como padrão, o valor do carro de 350 e o valor do seguro do carro de 200. Gente, quero deixar bem claro para vocês que todas
Essas contas que eu fiz foi referente a pessoas que eu conheço, referente aos valores da minha cidade, referente às pesquisas daqui. Tem diferença, sim, de um estado para o outro, tanto aluguel quanto custo de vida, supermercado. Não sai muito ali de um lugar para o outro, mas sempre tem, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês curtam e compartilhem também. E, mais uma coisa também que eu queria ressaltar antes de acabar o vídeo. Essas coisas que eu falei para vocês, de contas, eu não deixei claro para vocês algumas coisinhas. Por exemplo, a babá, que aqui se fala babysitter. A babá, ela tem um custo para as famílias que têm criança de 150 a 200 dólares por semana. Depende muito. Tem babá que cobra 30 por dia, 35, mas a média é de 150 a 200 dólares por semana. Então, vocês calculem um mês, gira de 600 a 800. Também não coloquei os snacks, que são as comidinhas que as crianças levam na mochila. Na mochila, na lancheira, porque esses valores de mercado somente são as coisas que a gente precisa no dia a dia. Mas isso gasta também, tá, galera? Lancheirinha, coisas que tem que levar, isso tem um custo. E varia muito de família para família, de quantidade de crianças. E também a gasolina. Como eu disse anteriormente, eu não coloquei no cálculo, mas tem pessoas que gastam mais, gastam menos. Todos esses custos que eu fiz são dos custos básicos que as pessoas precisam para morar aqui. Custos como roupas, saídas, restaurante, balada, eu não coloquei. Então, nesse ponto, vocês podem estar fazendo uma análise e verificar se compensa ou não esses custos, ou morar aqui, né? Claro que cada pessoa tem um estilo de vida, cada pessoa gosta de coisas diferentes, mas eu tentei trazer para vocês a forma mais básica, o que a gente precisa sobreviver, do necessário que a gente precisa sobreviver aqui. As demais coisas vai de família para família. Agora finalizando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, por favor, curte, compartilhe e principalmente se inscrevam no canal. Um grande beijo, fiquem com Deus, bye bye.